Olá, galera que acompanha o trabalho do T-Estrutura. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do ano de 2018. Hoje, pessoal, a gente vai tentar trabalhar uma definição ou uma diferenciação que nós consideramos muito importante para o início do nosso trabalho, que é a distinção entre tipologia e gênero textual. Pois bem, pessoal, essas duas classificações elas são importantes para nós não apenas para a produção textual, mas também para a prova de linguagens do Enem. Muitas são as questões que envolvem um conhecimento das características dos tipos e principalmente dos gêneros textuais. Vamos lá? Comecemos então. A primeira classificação sobre a qual nós falaremos é a classificação que envolve os chamados tipos textuais. Essa é uma classificação feita pelas doutrinas, feitas pelos estudiosos da língua, ou seja, é uma classificação que envolve um estudo científico da produção textual. A maioria das doutrinas, a maioria dos estudiosos, adotam 5 tipos de textos: a narração, a argumentação, a descrição, a exposição e a injunção. Vamos de novo? Narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. São 5 tipos, portanto. Galera, essa classificação ela leva em consideração, primeiro, as características linguísticas de cada texto, quais são as classes gramaticais predominantes, o tempo verbal predominante e principalmente qual é a finalidade do texto. A primeira tipologia que nós temos é a narração. Na narração, pessoal, a finalidade que nós temos é contar uma história. E contar história pressupõe um conjunto de fatos, que nós chamamos de enredo, é a história, o conteúdo da história. Pressupõe uma sequência temporal de fatos, eu preciso de uma sequência de ações que se sucede. Pressupõe personagens, pressupõe um espaço e principalmente pressupõe a figura do narrador, que é quem conta a história. Então, narrar é contar a história. Argumentar, pessoal, é convencer, é persuadir. Eu considero um texto argumentativo todo e qualquer texto que expõe uma tese, que expõe um ponto de vista e traz argumentos suficientemente fortes capazes de comprová-la. Vocês estão muito habituados à argumentação, pois predominantemente produzem a dissertação, que é um texto argumentativo, que é um texto que tem natureza argumentativa. Descrever, por sua vez, galera, é caracterizar. Descrever é dar características a um ser, a um objeto, a um indivíduo. É tornar o ser ou objeto descrito imaginável por parte do seu interlocutor. Imediatamente nós pensamos nos adjetivos. É uma classe gramatical que predomina na descrição, já que a finalidade é caracterizar. Normalmente nós temos verbos no presente, João é bonito. Nós temos verbos no pretérito imperfeito, minha casa era branca, minha antiga casa era branca. Então descrever é caracterizar. Expor é transmitir uma informação. Eu considero textos expositivos aqueles textos cuja finalidade é apenas transmitir uma informação. Então, por exemplo, um relatório de uma pesquisa é um texto expositivo. Alguns textos jornalísticos têm natureza expositiva. Os próprios manuais didáticos, os livros didáticos, predominam neles sequências expositivas, já que a finalidade desses textos é apenas a transmissão de uma informação. Por fim, galera, nós temos os textos injuntivos, também chamados de mandamentais. Eu considero, galera, textos injuntivos ou mandamentais, textos cuja finalidade é indicar uma sequência de ações a serem seguidas. É indicar o passo a passo para a execução de uma ação.
Então, por exemplo, os manuais de instrução, os livros de autoajuda, já deve ter visto por aí, né? 10 passos infalíveis para a perda de peso, como conquistar a sua vaga no vestibular em 10 passos, como viver melhor. Todos esses livros têm uma natureza injuntiva. Alguns anúncios publicitários. Quando você tem lá no anúncio publicitário, compre, adquira, ligue agora, essas frases, elas têm uma natureza injuntiva. A gente já percebe, por exemplo, que é uma característica da injunção a presença de verbos no imperativo, às vezes no infinitivo. Você pega, por exemplo, uma receita gastronômica que é injuntiva, vem lá, bater as claras em neve, misturar a farinha. Esse verbo no infinitivo, ele inclusive tem valor de imperativo. Né? Coloque a massa para descansar, colocar a massa para descansar. Então, repetindo, são 5 tipos textuais: narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. Jairo, mas e o gênero? A classificação de gêneros textuais, galera, ela já vem do uso que a gente faz da língua no dia a dia. Todo e qualquer texto que nós produzimos no dia a dia é um gênero textual. O conto é um gênero textual, a crônica, a fábula, uma videoaula é um gênero textual, um tweet é um gênero textual, um meme de internet é um gênero textual, uma receita gastronômica é um gênero, uma novela, um filme. Então, todo o uso que nós fazemos no dia a dia da língua acaba sendo caracterizado como gênero textual. As tiras, as charges, as caricaturas, o artigo de opinião, o editorial. Uma dica importante, galera. Normalmente, os gêneros são também classificados em tipos. A classificação em gênero, ela é muitas vezes colocada como uma subclassificação do tipo. Por exemplo, todo gênero textual que visa a convencer é um gênero argumentativo. Então, o editorial, o manifesto, o artigo de opinião são gêneros dentro da tipologia argumentativa. Todo gênero que conta uma história é colocado dentro da tipologia narrativa. Então, a crônica, a fábula, o conto, o relato são gêneros narrativos. Todo gênero que indica um passo a passo, o que deve ser feito, é colocado dentro da injunção. Então, manual de instrução, receita gastronômica, manual de autoajuda, algumas construções publicitárias são injuntivos. Pegamos a ideia? Então, os gêneros, eles são livres, são inúmeros. Constantemente surgem novos gêneros textuais. E eles são colocados dentro das tipologias para que se facilite a sua classificação. Eles são agrupados dentro da tipologia em razão de terem características em comum. Galera, junto com esse vídeo, há um material teórico com exemplos, há um material teórico com a definição de tipo, a definição de gênero. Faça uso desse material junto ao vídeo, junto à nossa videoaula. Beleza? Tudo bem? Galera, até a próxima. Esse ano promete. Acompanhe o nosso trabalho no Instagram, acompanhe o nosso trabalho no Facebook e em breve acompanhe o nosso trabalho também dentro do canal Viagens de Clio. É bom lembrar, professor Petras e eu estamos juntos ao professor Pedro Ivo lá no Viagens de Clio. Jairo, não siga o canal, vai lá e segue. Segue Viagens de Clio, embarque nessa viagem com a gente. Acompanhe o nosso trabalho aqui do T-Estrutura no Instagram, acompanhe o nosso trabalho no Facebook e, se tiver interesse, assine nossos planos. www.testrutura.com.br. Um abraço, galera!